as hipóteses científicas no interior de um paradigma são sujeitas a, enfim, aos procedimentos assim, indutivos ou de refutação. Isso, o Kuhn não contesta, o Kuhn nem entra nessa discussão, entende? O Kuhn, a impressão que dá é ele está dizendo, olha, tudo isso aí que vocês disseram antes de mim, Popper, isso aí vale na ciência normal. Tá? Na ciência extraordinária são outras regras. Quer dizer, tem essas regras permanecem, mas tem outras agora que se acrescentam, que são critérios mais valorativos da escolha de hipóteses. Tá? Eu já tinha indicado para vocês um artigo da Tamires Dalmagro, né, eu coloquei como leitura, e ela cita um trecho do Kuhn falando desses critérios valorativos, um trecho que está no livro sobre a Revolução Copernicana. O Kuhn tem um livro anterior à Estrutura das Revoluções Científicas que se chama A Revolução Copernicana. E nesse livro, olha o que o Kuhn diz. Como o próprio Copérnico reconheceu, a verdadeira atração da astronomia centrada no Sol era mais estética do que pragmática. O próprio Copérnico reconheceu, o Kuhn está dizendo. Para os astrônomos, a escolha inicial entre o sistema de Copérnico e de Ptolomeu só podia ser uma questão de gosto. No entanto, como a própria Revolução Copernicana indica, questões de gosto não são desprezíveis. Durante a Revolução, questões de gosto, questões estéticas, podem ser até decisivas, ou podem ter um papel importante. Tá? O ouvido preparado para discernir a harmonia geométrica podia detectar uma nova pureza e coerência na astronomia de Copérnico centrada no Sol. E se essa pureza e coerência não tivessem sido reconhecidas, podia não ter havido nenhuma revolução. Quer dizer, se os cientistas não tivessem sido movidos por argumentos estéticos, não teria havido revolução. Isso que eu estou dizendo aqui, porque não havia vantagem assim, significativa do ponto de vista das previsões, da precisão no sistema copernicano e ptolomaico. Foi um momento em que os dois sistemas se apresentaram e eles eram mais ou menos equivalentes. Os dois continham erros. Um acertava aqui, errava ali e vice-versa. Então, no final das contas, não tinha muita vantagem do ponto de vista preditivo, né? Mas havia essa vantagem estética, quer dizer, sim, tinha um apelo estético. Era mais simples, exatamente. Então, mas assim, por que o mais simples é preferível? Isso é um valor. O mais simples é preferível. Porque às vezes a natureza é complexa. Então, muitos cientistas gostam do simples. Não, todo mundo gosta. Eu também gosto, todo mundo gosta. Quer dizer, a gente tem uma tendência, certo? A preferir hipóteses mais simples. Isso não é só os cientistas, isso é da nossa psicologia. Existe uma tendência inata nossa, psicológica, a adotar explicações mais simples. Agora, nem sempre a mais simples é a verdadeira. Então, isso, na verdade, o critério aqui é valorativo. Tá? As teorias que nós temos hoje são mais complexas que as teorias antigas, porque a gente descobriu que a natureza é mais complexa que os antigos supunham. Mas, às vezes, tu tem um momento em que tu tem duas teorias e que são igual, tu não tem um critério adicional, assim, comparativo, entendeu? Como é que tu pode comparar diretamente? Uma prediz corretamente o que vai acontecer, faz predições corretas, a outra não faz. Quando isso aí não está disponível, então começam a entrar em jogo esses outros fatores. Aí que é o que aconteceu na Revolução Copernicana. Acontece em todas as revoluções, acontecem, segundo Kuhn. Tá. Ele continua, já examinamos uma das vantagens estéticas do sistema de Copérnico. Ele explica a principal característica qualitativa do movimento planetário sem usar epiciclos. Então, essa é a vantagem estética, é mais simples, mais elegante. Mas só astrônomos que valorizassem mais a clareza qualitativa do que a exatidão quantitativa, e houve alguns, Galileu entre eles, podiam considerar este um argumento convincente. Quer dizer, para tu ser convencido disso, tu tem que valorizar o elemento esse qualitativo em vez do quantitativo, tu entende? Esse elemento qualitativo é uma herança da física aristotélica. Tu tem uma herança, um valor herdado do período
anterior, medieval, que é usado agora, que é usado como um critério na avaliação dessa revolução que vai suplantar aquela astronomia antiga medieval. Mais adiante, quando diz aquele subgrupo de astrônomos matemáticos limitado e talvez irracional, cujo ouvido neoplatônico para as harmonias matemáticas, tá? Então tinha essas crenças neoplatônicas, meio místicas, certo? De que, por exemplo, o círculo é a forma mais perfeita, coisas assim. Ouvido neoplatônico para harmonias matemáticas não podia ser obstruído por página após página de matemática complexa, levando finalmente a predições numéricas dificilmente melhores do que aquelas que tinham conhecido antes. Então, tu tinha, do ponto de vista das predições, mais ou menos equivalente, mas do ponto de vista estético, para quem tem essa sensibilidade estética, né, ela é apelativa, tá? Então, isso com relação ao Kuhn. Tá, mesma coisa da terceira questão da prova, com relação a Popper, né? Hipóteses científicas podem ser demarcadas como sendo... Peraí, isso aqui era uma prova ou era um exercício? Era uma prova, tá. Era uma prova? Sim? Tá. Sim, tá certo. Não, é na outra disciplina que tinha. Hipóteses científicas podem ser demarcadas como sendo aquelas que são falseáveis por observações possíveis. A gente tem o critério, o argumento popperiano. Agora vocês podem apresentar o argumento popperiano e dizer é um bom argumento, certo? Ou não é um bom argumento. Nós não temos como demarcar uma hipótese científica apenas pela sua falseabilidade. Por exemplo, o Kuhn tem um argumento contrário a isso daqui, né? Certo? Então, porque para Kuhn o paradigma não é falseável por observações possíveis. E em todo período, toda ciência madura, não existe ciência madura sem algum tipo de dogmatismo. Quer dizer, dogmatismo quer dizer assim, algumas hipóteses, algum aspecto da prática científica, não precisa ser propriamente hipótese, tá? Pode ser alguns pressupostos, pode ser uma certa imagem da natureza, pode ser um conjunto de compromissos, enfim, tem essa teia, né, de aspectos que não é posto em questão. A ciência não funciona sem isso. Tá? Então, a ciência, para Kuhn, tem como se tivesse dois andares. Tem sempre dois andares. Tem um andar, que é esse paradigma, que é oculto, que a gente não vê. A gente usa ele para ver as outras coisas. Certo? Então, por isso é que às vezes o Kuhn foi interpretado, e ele próprio, às vezes, em alguns textos demonstra, se apresenta dessa maneira, como uma espécie de neo-kantiano. Então, nós temos assim, sabe, para Kant, a gente tem, os nossos conhecimentos têm duas fontes, né, para Kant. Tem as intuições, aquilo que se apresenta à nossa mente, espontaneamente se apresenta, eu abro os olhos e vejo uma mochila. E a mochila está no espaço, no tempo, não sei o que é. Se apresenta em um objeto, se apresenta para mim na intuição. Mas eu penso esses objetos usando categorias e formas da intuição, né? Então, esse objeto, segundo Kant, eu não tenho como deixar de ver esse objeto senão como sendo espaço-temporal. Tudo que se apresenta para mim se apresenta espaço-temporalmente e se apresenta como sendo... A gente pensa a respeito desses objetos usando algumas categorias fundamentais. Quantidade, é uma mochila e não duas mochilas. Então, tem alguns conceitos muito básicos para Kant, que seriam universais e que moldam conceitualmente a nossa apreensão desses objetos da intuição. Tá? Então o Kuhn aqui está dizendo algo parecido. Ele está dizendo assim, para o cientista, só que isso para Kant tem um conjunto bem limitado de categorias que seriam universais. O que o Kuhn está dizendo assim, na ciência também existe esse aspecto.
aquilo que se apresenta para o cientista é visto sob uma certa perspectiva, a perspectiva de um paradigma. Só que o próprio paradigma não é visto. Tá? É como se fosse um óculos através dos quais a gente enxerga, o cientista enxerga a realidade. Mas nesse caso, você poderia dizer que a ciência está assemelhando-se à religião, porque a religião é um dogma. E a ciência está assumindo dogmas. Né? Sim, tem essa. Existem algumas semelhanças e diferenças. Então, um aspecto da concepção kuhniana da ciência é que aquelas características que marcadamente diferenciariam a ciência de outras atividades, como, por exemplo, a religião, a arte, a política, a retórica, a ética, né, que é um aspecto marcante das filosofias da ciência do início do século passado. Então, a ciência é objetiva, lógica, observação, inferências, pronto. E a política é valorativa, a ética, a religião é valorativa, né, são valores, dogmatismos, que a gente vê na ética, na política. E o Kuhn está dizendo, bom, essas coisas estão misturadas, assim, porque a ciência tem alguns aspectos da ciência que têm características dessas outras atividades. Então, a demarcação da ciência não pode ser tão simples assim, que nem esses filósofos anteriores sugeriram. Tá? Mas não é que a ciência é religiosa, né? E o paradigma não tem o estatuto de um dogma religioso. O dogma religioso é um dogma, pelo menos assim, se vocês forem ver nas religiões, assim, essas grandes religiões atuais que tem, algumas religiões não têm dogmas, tá? Tipo assim, se você ver do budismo, do taoísmo, não tem provavelmente dogma. A noção de dogma é difícil de encaixar nessas práticas religiosas. Agora, se vocês pegarem o catolicismo, ou o protestantismo, ou o islamismo, aí tem alguns dogmas bem claros que são enunciados que as pessoas tomam como absolutamente verdadeiros, como sendo revelados. Então, nesse sentido, mas nesse sentido mais forte de dogma, também não tem na ciência. É quase um semidogma, porque o paradigma, o cientista não, o estatuto do paradigma para o cientista não é como o de um dogma religioso, porque o cientista pode, eventualmente, ele admite nos seus momentos reflexivos que aquilo pode estar errado. O problema é que ele não fica refletindo sobre aquilo. Então, na prática, ele age dogmaticamente, mas assim, reflexivamente, ele diz, não, eu posso estar errado. Não, eu posso estar errado, tá? Pergunta, vai ali no departamento de biologia e pergunta se o darwinismo pode estar errado. Eles vão dizer, não está errado. Eles agem assim. Agora, não, mas assim, olha, não é possível que no futuro se desenvolva uma outra concepção diferente dessa. Sim, é possível. Eles admitem que é possível. Então, não tem a mesma força que o dogma religioso. Agora, na prática, o que eles estão fazendo? Eles não estão testando isso. Eles não estão buscando alternativas. Então, a prática, ela é, nesse sentido, ela é dogmática. Entende o que eu quero dizer? Mas não é a mesma coisa, tá? A religião e a ciência são claramente coisas diferentes, tem propósitos diferentes, né? Tá. Bom, alguém quer fazer algum comentário ou pergunta sobre essa prova ainda? Vocês já disseram, mas a segunda questão, de bem, o que quer dizer sobre quais condições? Explique sobre que condições? Sobre que condições uma hipótese pode ser confirmada indutivamente? O que precisa acontecer para a gente dizer isso aqui está confirmado ou não está confirmado? Né? Porque tu pode ter... Enfim, tu tem que ter teste, o teste tem que estar bem feito, tu tem graus de confirmação, né? Tu pode ter um teste uma sucessão, uma hipótese pode ser testada de várias maneiras, pode derivar dela várias predições, e algumas predições podem se realizar, outras não, então pode ser que algumas predições se realizam, outras não, aí tu tem que comparar as duas. Não basta tu ter uma predição. Se tu tem uma predição e a predição se realiza, só isso que tu fez não está confirmado, está configurado num grau mínimo, mas tu pode manter essa mesma, agora as predições seguintes lá que tu fizeste
não se realizaram. Então, a hipótese inicialmente estava confirmada, não está mais confirmada. Então, tu precisa ter um balanço aí de confirmações e desconfirmações. Tá? E a gente fala em confirmação quando o conjunto de predições que se realizaram é maior ou bem maior, enfim, um gradiente aí das predições que não se realizaram. Mas aí sim, o critério não pode ser simplesmente quantitativo, né? Porque tu pode ter algumas predições que são mais importantes que outras. Né? Tu entende? Então tem vários critérios aqui que a gente pode introduzir para validar, né, a confirmação. Ou tu pode argumentar, como o Popper argumenta, que não, sob nenhuma hipótese, sob nenhuma condição, tem confirmação. Pode dizer assim, não tem confirmação nunca, porque a gente nunca tem como saber que uma hipótese é verdadeira e, no máximo, o que um teste produz é um resultado negativo. Quer dizer, o resultado de que nós não falseamos a teoria. Tu pode argumentar nos dois sentidos. Nesse sentido, não se pode comprovar uma teoria, simplesmente se pode testar uma teoria, simplesmente. Comprovar, depende do que quer dizer comprovar, né? Comprovar significa que a teoria está certa, né? Não, isso aí ninguém aceita isso, gente. Todo mundo hoje, quando a gente está falando de ciência natural aqui, ciências naturais, não há ninguém hoje, quer dizer, assim, isso que eu estou dizendo agora não é assim, não estou falando, não estou dizendo que isso aqui é obrigatório, tu precisa aceitar isso que eu estou dizendo. Mas, devido à consciência histórica que foi se acumulando ao longo do século XIX, sobretudo no início do século, na virada do século XIX para o século XX, quando houve assim, grandes revoluções, devido a essa consciência histórica, se tornou muito difícil para os filósofos da ciência falarem em provas, ou comprovações, ou demonstrações nas ciências naturais. Porque tu pode haviam teorias muito bem confirmadas no século XIX que foram refutadas. Foram abandonadas porque você descobriu que tinham consequências falsas que antes ninguém antevia. Então, isso sempre pode acontecer. Então, o resultado foi que os filósofos da ciência e os cientistas, em boa medida, se tornaram falibilistas com relação à ciência. A ciência não produz certezas absolutas, assim, ela produz certezas provisórias ou enfim, né? Ela nos dá razões para aceitar uma hipótese, mas essas razões são, na melhor das hipóteses, provisórias. Logo adiante, a gente pode se ver, pode descobrir novos fatos, pode elaborar teorias melhores que nos levarão a abandonar isso que a gente antes tomava como certo. Então, tu não tem como provar alguma coisa que está errada, tu entende? Se tu aceita o conceito de prova, então a negação daquilo é contraditória, mas isso tu nunca tem isso na ciência. A gente nunca tem, no caso, na ciência como na matemática, tu tem, na matemática na lógica tu tem isso. A gente tem, tu pode demonstrar um teorema. Então a negação daquele teorema, naquele sistema ali, é contraditória, mas isso na ciência a gente nunca tem, nas ciências naturais. Então, não se fala em prova nem em comprovação, apenas, no máximo, confirmação, ou como Popper, nem isso. Tá? Bom, então a gente tem esse esquema e isso muda um pouco com o Kuhn, porque o Kuhn diz que não tem um aspecto da ciência que é a moldura, a estrutura dentro da qual a ciência é praticada. Essa estrutura, ela própria não é testada, nem confirmada, nem desconfirmada, ela é adotada por razões que são meio arbitrárias, meio contingentes, meio sociológicas, às vezes, meio valorativas, tá? Então, o Kuhn diz assim, tem dois tipos de racionalidade científica. Tem a racionalidade científica da ciência normal, que é guiada basicamente por observações e inferências lógicas, e tem a racionalidade científica da ciência extraordinária, crise e revolução, que é guiada por observações, inferências lógicas ainda, mas, além disso, por valores. Tá?
Então, Kuhn tem dois tipos. Os cientistas não funcionam. A comunidade científica, a escolha de novas hipóteses, novas mudanças na ciência, não acontece sempre segundo os mesmos critérios de objetividade e racionalidade. Tem períodos distintos. Tá? Isso é o que o Kuhn está dizendo. Então, nesses períodos de crise e revolução, a ciência fica mais parecida com ética, política, pela religião. Tá. Bom, o que aconteceu depois de Kuhn? Então, a gente eu falei nas últimas semanas sobre Kuhn. O que aconteceu depois de Kuhn? Houve uma série de críticas que foram endereçadas a ele, e algumas eu já mencionei aqui. Mas a primeira reação, a reação da primeira geração de leitores do livro de Kuhn foi a de que o Kuhn seria um irracionalista, um psicologista, porque ele estaria dizendo que a ciência é meio arbitrária, meio relativa, e justamente nesses períodos cruciais aí, onde as grandes concepções são alteradas, justamente ali, né, as pessoas se tornam valorativas ou seguem critérios psicológicos. Tá? Então, vamos ver olha o que o Lakatos diz. Isso aqui também que eu vou ler, essa citação agora eu vou ler, também está no artigo da Tamires Dalmagro, né? Uma citação do Lakatos que diz o seguinte: como é que emerge um novo paradigma? Isso aqui é interessante para a gente ver como é que o Lakatos leu o Kuhn, tá? Porque o Kuhn, próprio Kuhn nega isso aqui que o Lakatos vai dizer. Mas foi assim que o Kuhn foi lido, tá? Emerge então um novo paradigma, incomensurável com os seus predecessores. Não existem padrões racionais para sua comparação. Isso é que o Lakatos entendeu que o Kuhn estava dizendo isso. Que tem um paradigma e tem outro que tu não tem como comparar os dois racionalmente. Tu não tem como dizer qual que é preferível, racionalmente preferível. Cada paradigma contém seus próprios padrões. A crise leva... Sabe que nem relativismo cultural, às vezes os antropólogos falam em relativismo cultural, o que é ético numa tribo, sei lá, de africanos, não é ético na tribo de nós aqui, os índios brasileiros, os japoneses, enfim, tu tem regras morais internas daquele grupo e que vale para um não vale para o outro, enfim. E tu não tem como avaliar qual que é, tu não tem um critério objetivo, né? Isso são regras relativas a cada grupo. Então, o Lakatos leu o Kuhn assim, em relação aos paradigmas. A crise leva embora não só as velhas teorias e regras, mas também os padrões que nos fizeram respeitá-las. Tem a teoria, tu tem o padrão, o critério que te leva a aceitar aquela teoria, mas o critério que te leva a aceitar uma teoria é interno ao paradigma. Então, cada paradigma tem critérios diferentes. Então, tu não tem como escolher entre paradigmas. Não tem um supra-paradigma, um meta-paradigma. O novo paradigma traz uma racionalidade totalmente nova. Não há padrões super-paradigmáticos. A mudança é um efeito... Olha o que ele está dizendo. A mudança, durante uma revolução, é um efeito de adesão de última hora. Que nem as mudanças políticas aí que a gente vê, né? Sim. Assim sendo, de acordo com a concepção de Kuhn, a revolução científica é irracional. Uma questão da psicologia de multidões, das multidões. Psicologia das multidões. Certo? Esse é o nome que a gente está vendo agora aí. Psicologia de multidões. As pessoas votaram num partido, na última eleição, ela está votando no exato oposto. Entendeu? Então, e completamente irracional, não tem critério. Bom, isso o Lakatos diz. Mesma coisa o Popper, tá? Porque o Lakatos, vamos ver hoje, o Lakatos é um discípulo de Popper. O Lakatos é um neopoperiano. O que o Popper disse? Isso está no livro A Crítica e o Desenvolvimento do Conhecimento, que está na página da disciplina, no Dropbox da disciplina, ok? Aquele coletânea de artigos de uma conferência que aconteceu em 1965 em Londres. O que o Popper diz? A meu ver, o cientista normal, tal como Kuhn o descreve, é uma pessoa da qual devemos ter pena. Devemos ter pena do cientista normal. O cientista normal, a meu juízo, foi mal ensinado
Acredito, e muita gente acredita, como eu, que todo o ensino de nível universitário, e se possível de nível inferior, devia consistir em educar e estimular o aluno a utilizar o pensamento crítico. O cientista normal, descrito por Kuhn, foi mal ensinado, foi ensinado com um espírito dogmático. É uma vítima da doutrinação. Tá? Por quê? Porque para Popper, o aspecto essencial da ciência é o criticismo, é a crítica, é o pensamento crítico. O cientista tem que destruir teoria, tem que criar coisa e depois buscar destruir. Se ele não consegue, se ele não tem essa perspectiva crítica constante, porque tu não tem como conhecer a verdade, só pode tentar refutar a teoria. Então, se tu abandona esse aspecto crítico da ciência, tu perdeu o entendimento científico, perde a sua função, ficou descaracterizado. Então, o que o Popper diz? O que o Popper diz para o Kuhn? Se tem gente fazendo a ciência assim que nem tu está dizendo, tanto pior para a ciência. Isso aí não é ciência, isso aí não está à altura do que a gente chama de ciência. Isso aí não é ciência, isso é uma ciência de segunda categoria, de quinta categoria. Okay? É isso que o Popper está dizendo. O Popper tem um ideal de ciência e o Kuhn diz, olha, na prática não é assim. E aí o que o Popper diz? Que pena que não é assim, né? Entendeu? Então, por isso que eu falei para vocês, o Popper é um sujeito para o cientista, entendeu? Os escritos de Popper são inspiradores, porque eles apresentam um ideal de ciência bem claro. E aí, o que mais que ele diz? Kuhn sugere que a racionalidade da ciência pressupõe a aceitação de um referencial comum, um paradigma. Sugere que a racionalidade depende de algo como uma linguagem comum e um conjunto comum de suposições. Sugere que a discussão racional e a crítica racional só serão possíveis se estiverem de acordo sobre questões fundamentais. Quer dizer, o Kuhn está dizendo, né? O paradigma, a discussão crítica que acontece dentro do paradigma, não sobre o paradigma. Tá? Porque para ter discussão crítica eu preciso ter critérios sobre correção e incorreção. Mas os próprios critérios não podem ter em questão, tem que ter acordo a respeito dos critérios para poder haver discussão produtiva, é isso que o Kuhn está dizendo. A discussão crítica só acontece dentro do paradigma. Essa é uma tese amplamente aceita e com efeito está na moda, a tese do relativismo. Dizendo que o Kuhn é um relativista. Então foi assim que o Kuhn foi lido. Tá? Mas, claro, o Kuhn rejeita isso daqui, depois nós vamos ver um pouquinho. Vamos ver um pouquinho. Então, o que esse pessoal aqui fez? Lakatos fez. Então, a gente tem aqui, ó, a gente tem uma concepção de ciência para Popper e para Lakatos. Para esses filósofos da ciência, a racionalidade científica é uma só existe uma racionalidade científica, é crítica, é objetiva, é subjetiva. E para filósofos da ciência como Carnap e Kuhn, a atividade científica tem esses dois níveis, aqui, tem dois andares. Tem um tipo de racionalidade científica, ou de atividade científica, ou de atitude científica, que diz respeito àquilo que acontece no interior de uma estrutura linguística ou no exterior de um paradigma. Essas mudanças que acontecem são regidas por regras comumente acordadas. Podem ser regras convencionais, que nem o cara diz, são convenções linguísticas, a gente adota um conjunto de convenções linguísticas e a gente opera racionalmente no interior desse conjunto de convenções linguísticas, no interior dessa estrutura linguística. A gente pode mudar a estrutura linguística, mas a mudança de estruturas linguísticas para cada é uma mudança regida por critérios pragmáticos, não por critérios teóricos. A gente não muda, não troca uma estrutura linguística por outra, porque uma é mais correta que a outra. A gente adota uma estrutura linguística porque ela é útil. Então, o critério para mudanças de estruturas linguísticas é prático e não é regido por critério de correção. A gente só pode falar em correção ou incorreção, verdade, falsidade, justificação, não está bem justificado, não está bem justificado, se a gente já tem essa estrutura dentro da qual nós podemos conversar. Tá?
Agora, então a troca de uma estrutura linguística por outra é sempre pragmática. Se eu adotar essa estrutura linguística, vai ter determinadas consequências. Se eu adotar essa outra, vai ter outras consequências. Vai ficar mais fácil falar disso aqui. Mas vai ficar mais difícil falar daquilo lá. Se eu adoto a estrutura linguística, por exemplo, da psicologia, eu posso falar de estados mentais, de comportamento, talvez fique mais fácil descrever o comportamento das pessoas. Se eu adoto a estrutura linguística da física, fica mais fácil, por exemplo, falar de objetos, de física, de interações causais. Talvez se eu adotar a estrutura linguística da psicologia, eu não consiga mais falar em interações causais. Sabe-se lá o que causam estados mentais, a gente não tem uma causalidade. A causalidade dos estados mentais é confusa, vocês entendem? A mesma coisa na linguagem da arte, adota agora termos estéticos. Isso aí pode ser muito útil para determinados propósitos, mas inútil do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, enfim, ou a linguagem da religião, enfim, qualquer outra linguagem. Tá? Elas podem ser úteis para determinados propósitos. Agora, como é que eu posso dizer qual é a linguagem correta? Só se eu tivesse uma meta-linguagem que não dissesse critérios de correção, mas aí eu já tenho outra, agora posso ter várias outras aqui também. Então, a escolha de uma estrutura linguística é sempre pragmática para cá. Eu só posso falar em correção, que é verdadeiro que eu faço, dentro de uma estrutura linguística. E o Kuhn diz algo nesse sentido também. Eu tenho critérios objetivos, não valorativos, guiados por observações e inferências lógicas no interior do paradigma. Mas a troca de paradigmas, ela é valorativa. Tá? Ela não é guiada por isso. Então tem dois tipos de racionalidade agindo aqui, ao contrário desses filósofos. Então aqui já tem filósofos que concebem a ciência como tendo um andar, um tipo de racionalidade, e aqui filósofos que concebem a ciência como tendo dois tipos de racionalidade, dois andares. Tá? Então, quando a gente está no interior do paradigma, o próprio paradigma ficou oculto para nós. A gente usa o paradigma para conceber a realidade, para falar dos objetos. Então, se vocês forem conversar com um químico ou com um físico, eles vão descrever, assim, o químico vai usar a tabela periódica, a noção de elementos químicos, para falar dos objetos materiais ao nosso redor. Ele vai usar aquilo. Então, enquanto ele está usando aquilo, os conceitos que ele está usando ficam transparentes, ele enxerga através daquilo, ele não enxerga o próprio conceito, vocês entendem? É como um óculos. Enquanto a gente está usando o óculos, a gente não está vendo o óculos. A gente está focando... Sim. Se a tua atenção está concentrada aqui, na folha, no painel, tu não está prestando... Enquanto o óculos está funcionando, está servindo a sua função, o óculos serve tanto melhor a sua função, quanto menos tu se dá conta que ele está ali. Se ele começa a te incomodar, porque ele já não está servindo bem a sua função. Tá? Então, e é assim com esses conceitos, com o paradigma. Entendeu? O paradigma enquanto o paradigma está funcionando, eu estou conseguindo resolver quebra-cabeças, conseguindo avançar, tem anomalia aqui, estou resolvendo. O cientista não tá vendo o paradigma. O paradigma só entra em questão quando começa a dar problema. Aí ele se torna visível. Certo? No resto do tempo ele é invisível ou muito pouco visível. Então é assim que, se vocês forem conversar com um biólogo aqui, com um geneticista, tem um conjunto de noções muito básicas que é usado para fornecer explicações biológicas, genéticas, químicas, físicas. Mas essas mais básicas, elas são usadas, não são postas em questão. Vocês entendem? Tá, então é isso que eu estou dizendo aqui. Mesma coisa. Ok? Então, o problema de adotar essas concepções de dois andares é que parece que tem alguns períodos no desenvolvimento científico, que são esses que o Kuhn chama de revoluções, em que aquela racionalidade descrita por esses filósofos aqui se quebra. E aí começa a entrar um outro tipo de sim. Bem dinâmico mesmo, dessas concepções de paradigmas, que o paradigma não está explícito, que o cientista tem mais ou menos como aquele paradigma, nem toda ocasião não tem consciência desse paradigma. Seria, pergunta bem dinâmica, seria o papel do filósofo da ciência descobrir esse paradigma? Ou um dos papéis? Se um dos papéis... Que é? Ou de repente é o cientista filósofo? Sim, filosofia é livre, qualquer um pode fazer filosofia, né? Pode ser cientista, qualquer um não precisa ter nenhuma credencial, né?
Pode ser, por que não? Pode ser. Isso pode ser uma das funções. Se tu quiser fazer isso, tu pode. Isso é uma das muitas coisas que a gente pode fazer na filosofia. Tá? Eu acho que, assim, não existe uma demarcação muito clara do que é a filosofia na nossa tradição. A filosofia é um saco de gatos. Se tu for ver, gatos. Balé de gato. Balé de gatos. É um de cada pelo. Tu conhece? É uma expressão, você não conhece a expressão? Eu tô ficando... Tu vê, né? No século passado se usava bastante essa expressão. Agora, como é que... Impressionante como eu estou envelhecendo. Tá. Então... Professor, seria assim, o cientista ou o pesquisador faz a ciência, mas não sabe o que é ciência. Tem alguns, não é um requisito, certo? Não é um pré-requisito para fazer ciência que o sujeito saiba o que é ciência. Basta que ele seja hábil na resolução de quebra-cabeças. Isso é o que o Kuhn está dizendo aqui. Mas isso vale para muitas, para quase todas as atividades, né? O sujeito pode ser um bom artista se não saber nenhuma filosofia da arte, por exemplo. Pode ser, sei lá, um bom político e não saber nada da natureza da política. Ele pode ser hábil na retórica. Enfim, tá bom, vamos lá. Então, eu hesitei um pouco em responder a tua pergunta, Vinícius, porque houve uma sequência agora de críticas a essas noções de paradigma. Tá? Então, talvez essa não seja a melhor maneira de formular essa pergunta que tu tem em mente, mas eu entendo que uma outra versão disso daí, sim, tem sido feito por filósofos da ciência. Certo? Então, em parte, isso foi o que o Kuhn fez. Ele tornou evidente a noção de paradigma e dedicou alguns livros a apresentar alguns paradigmas explicitamente. Então, tem um livro dele sobre a evolução copernicana, tem um livro dele sobre a mecânica quântica. Então, são textos assim mais históricos, em que ele torna explícito aquilo que para os próprios cientistas quânticos nem sempre é explícito. Tá? E, mais recentemente, tem outras pessoas que fizeram isso. Então, tem livros, por exemplo, do Michael Friedman, um filósofo de Stanford, filósofo da ciência, sobre concepções de espaço-tempo. Enfim, tem uma sequência aí de novos filósofos, historiadores, assim, sobre teorias físicas, sobre teorias biológicas. Tá? Então, acho que a explicitação da estrutura conceitual ou dos conceitos fundamentais da ciência, sim, é um dos aspectos importantes aí da filosofia da ciência. Tá? Mas nem todos eles usam a noção de paradigma. Então, o que o Lakatos... Então, um aspecto aqui, né, a gente viu, esses filósofos aqui, eles querem preservar a ideia de objetividade científica. Assim, a gente tem que ter objetividade. Quer dizer, critérios de escolha racionais, objetivos, não subjetivos, entre hipóteses científicas. E eles leram como dizendo que é constitutivo da ciência que, pelo menos em alguns períodos, o critério de escolha de hipóteses fundamentais, paradigmas, seja subjetivo. E eles dizem, não, isso aqui a gente não aceita. Porque a ciência não faz parte da ciência. Isso aí é ciência de segunda categoria. Isso não é propriamente ciência, isso não está à altura do ideal de ciência. Então, no entanto, o Lakatos reconheceu alguns aspectos, e houve uma evolução do pensamento de Popper também nesse sentido, que acabam reconhecendo e concordando com algumas coisas que o Kuhn diz. Então, eles não divergem a respeito de tudo. Em particular, lembram que, quando a gente estava falando sobre Popper,
um dos aspectos da filosofia de Popper é assim, eu tenho uma hipótese, eu testo essa hipótese e faço uma predição, a predição é errada. Se a predição der errado e eu não tenho outras hipóteses igualmente boas para substituir aquela hipótese naquele domínio, naquela especialidade, então o Popper diz, então, o que eu vou fazer? Eu vou ficar com essa hipótese aqui. Eu não posso abandonar uma hipótese se eu não tenho outras hipóteses melhores para substituí-las. Tá? Então, isso é que leva os cientistas a adotarem hipóteses auxiliares ad hoc, hipóteses auxiliares ad hoc aqui. Então, esse é um procedimento que Popper reconhece como procedimento prática. Não é o mais desejado, mas desejável é que eu não acrescente hipóteses ad hoc aqui, que eu elabore uma nova hipótese, que seja mais criativa, que seja mais ousada, e não fique acrescentando hipóteses só para evitar essa falseamento aqui, certo? Mas isso acontece na história da ciência. E às vezes não tem alternativa. Então, o Lakatos incorporou essas observações de Popper, na sua filosofia e criou uma noção que é muito aparentada e parecida com a noção de paradigma do Kuhn. Ele introduziu a noção de programa de pesquisa. Tem aqui que o Kuhn tinha análoga, uma noção análoga à noção de paradigma de Kuhn. Então, em vez de falar em paradigma, o Lakatos fala em programas de pesquisa. Ele diz assim, no interior de uma disciplina científica, os cientistas adotam programas de pesquisa, um programa para aquela disciplina. Esse programa de pesquisa, ele diz, é constituído de vários aspectos ou elementos. Em primeiro lugar, o programa de pesquisa tem o que eles chamam de um núcleo duro. O núcleo duro é um conjunto de enunciados, hipóteses, que aquele programa de pesquisa toma como sendo verdadeiros. E que, em geral, não são diretamente testados. Tá? Os cientistas que se engajam nesse programa de pesquisa aqui usam esse núcleo duro para explicar outros fenômenos. E ao redor, junto com esse núcleo duro, a gente tem o que eles chamam de um cinturão protetor. São um conjunto de hipóteses que os cientistas, com relação aos que os cientistas postulam e que eles estão mais ou menos dispostos a abandonar para proteger ou incluir novas coisas aqui, ad hoc, para proteger esse núcleo duro. Então, pega, por exemplo, os programas de pesquisa hoje em neurociência. Tem um conjunto de enunciados muito básicos ali na neurociência e que não é posto em questão, por exemplo, que a mente e o cérebro é a mesma coisa. E são projetos materialistas de estudo da mente e do cérebro. Ao redor disso tem um cinturão produtor, tem um conjunto de enunciados auxiliares ali, que não são tão fundamentais nesse programa, que, se testados e falseados, os cientistas estão dispostos a alterar. Mas a alteração desse núcleo duro significa o fim desse programa de pesquisa, vocês entendem? É constitutivo desse programa de pesquisa. E aí, por fim, a gente tem uma heurística. Um programa de pesquisa tem sempre uma heurística, que é um guia para como conduzir a pesquisa. Certo? E aí, essa heurística tem uma heurística positiva, uma heurística negativa, aí o Lakatos faz algumas distinções. Então, de que esse núcleo duro aqui não é verdadeiro, deve ser preservado, no cinturão protetor. E o que acontece então? A gente tem então uma noção agora que é parecida, aparentada com essa noção de paradigma aqui, mas o Lakatos não quer isso que a gente tem na filosofia do Kuhn, que são períodos intermediários entre o período de ciência normal e o período de revolução aqui, em que se adota um tipo de racionalidade diferente. Então ele quer um critério único, que nem o Popper, ele quer dois tipos de racionalidade. Então, ele diz, olha, o que acontece na ciência é que para qualquer disciplina, para qualquer especialidade, a gente tem sempre vários programas de pesquisa competindo.
Então, nesse aspecto, ele difere do Kuhn, porque o Kuhn diz, quando a gente tem a ciência madura, num período de ciência normal, um paradigma se impõe. E as pessoas que não adotam as regras daquele paradigma tendem a ser ostracizadas, certo? Os artigos não são publicados, elas não conseguem emprego nos departamentos, elas são excluídas da comunidade científica, ela fica sendo assim, pseudocientífica. Né? E o que o Lakatos diz é o seguinte, olha, isso que o Kuhn está dizendo, historicamente não é preciso. Porque se a gente for analisar efetivamente a história da ciência, para qualquer período das grandes disciplinas, em qualquer período sempre há programas de pesquisa competidores no interior da mesma disciplina. Então, por exemplo, eu mencionei já esses exemplos para você, no final do século passado, em biologia, havia um programa de pesquisa em biologia, em genética e teoria da evolução. Eram programas alternativos, que só foram unificados na década de 40, com a teoria sintética da evolução. Mas no início eram explicações, ou enfim, tinham concepções diferentes. Em física, a gente tem a teoria da relatividade, mecânica quântica, agora tem teoria de cordas, que vai unificar. Então, tem vários programas de pesquisa diferentes no interior de uma mesma disciplina. Então, não é verdade, o Lakatos diz, que a gente só tenha a comparação de programas de pesquisa alternativos nesse período aqui de crise e revolução. Programas alternativos sempre pode acontecer numa especialidade qualquer, naquele momento não tem, mas sempre pode ter, e frequentemente tem mais de um programa de pesquisa no interior de uma mesma especialidade. Então, essa característica não é uma característica que distinga ciência extraordinária de ciência normal. Então, para Lakatos, não tem essa separação que o Kuhn faz entre período de ciência normal e período de ciência extraordinária. Tá? Porque o que o Kuhn está dizendo? Aqui só tem um paradigma, aqui tem vários modelos alternativos. Né? Aqui a gente tem critérios baseados de escolha de hipóteses baseados em observações e inferências lógicas. Aqui a gente tem critérios valorativos. Então tem duas coisas que distinguem esses períodos, revolução e ciência normal. É a presença de modelos alternativos, gerais, paradigmas, competindo, e critérios de escolha diferentes. E o Lakatos diz, não, isso a gente encontra em qualquer período. Então, na verdade, não tem, para Lakatos não tem essa divisão. Tá? O que pode haver porque para Lakatos, em qualquer período, pode sempre haver programas alternativos, e o critério é sempre único, é objetivo. Sempre. Não tem relativo. E empresas e programas podem conversar? Podem conversar, porque isso é essencial, porque eu tenho que ter um critério, objetivo para escolher entre programas. Né? A gente comum a gente tem um programa que predomina numa determinada disciplina, e tem outros programas assim, mais marginais. Certo? É comum isso acontecer. Então, como é que a comunidade científica escolhe um ou outro? Por que a maioria migra para um? E o Lakatos diz ela migra por razões objetivas. Tá? Então, quais são essas razões? Então, para a gente poder avaliar objetivamente, a gente tem que poder comparar. Então, ao contrário do que o Kuhn estaria dizendo, né, que paradigmas não são comparáveis. O Kuhn, de fato, não diz isso, mas enfim, foi assim que ele leu. Então, aqui o Kuhn teria dizendo nem comparável. Ele está dizendo, não, é comparável. E eu vou mostrar agora como é que é. Certo? Então, como é que a gente compara programas de pesquisa segundo o Lakatos? Programas de pesquisa podem ter duas características. O programa de pesquisa pode ser mais progressivo, ou, num determinado momento qualquer, ele pode estar progredindo muito, ou pode estar degenerando. Um programa de pesquisa é progressivo ou degenerativo dependendo da proporção entre explicações de fenômenos desconhecidos, novos, e a explicação de
fenômenos já conhecidos por meio de hipóteses ad hoc. Então, se um programa só está postulando novas hipóteses para se salvar do falseamento, postulando só hipóteses ad hoc, esse programa agora está degenerativo. Por outro lado, se o programa está conseguindo elaborar novas hipóteses que descrevem fenômenos até então desconhecidos, então esse programa está progredindo, ele está ampliando o nosso horizonte de conhecimento. E o outro não, o outro só está explicando aquilo que a gente já sabe para tentar evitar o falseamento da teoria, tá? Então eu tenho que fazer um cálculo, eu faço um cálculo, pego um programa de pesquisa, pego as hipóteses novas que foram acrescentadas e vejo se as hipóteses novas estão nos trazendo conhecimento de novos fenômenos ou elas estão apenas promovendo, são hipóteses ad hoc que buscam evitar o falseamento daquela teoria por observações já conhecidas. Tá? Então, eu faço um cálculo agora, e aí eu descubro se o programa está progressivo ou degenerativo. Então, o que é racional? Qual é o critério objetivo para escolher? Tem vários programas competindo numa determinada disciplina, qual que é o mais racional a escolher? O mais racional que está progredindo mais. Escolhe o que está progredindo mais. Então, eu tenho um critério para ele, um objetivo, tá? De escolha entre programas de pesquisa. Então tem que ver com algo de conta mesmo. Que? Essa escolha, uma coisa de conta. Depende do quê? Vem de conta mesmo, tem uma influência de conta mesmo. Essa escolha, não? Vai deixar porque... Não, para Kuhn, a escolha aqui é valorativa. E ele está excluindo esses elementos valorativos. Quer dizer, não é valorativa, tem um cálculo objetivo. Não há uma diferença de o que seria ideal e o que seria na prática. Que é? Ele está propondo um ideal, de como deveria ser. E o Kuhn está falando, tudo bem, pode ser ideal, isso seria ideal, mas na prática não é isso que acontece. O Kuhn diz que é assim, a escolha entre paradigmas concorrentes. O Kuhn diz que de fato acontece assim, de fato é valorativa e não tem outro jeito para Kuhn. Tá? Para Kuhn, isso é constitutivo da ciência. Então, o conceito de Kuhn incorporou esse elemento. Isso é descritivo e normativo ao mesmo tempo. Tá? E o que o Lagos quer dizer? O conceito aqui do Lagos também ele pretende ser descritivo e normativo. Ele diz assim, não, o Kuhn está errado. Não está errado de duas maneiras. Está errado historicamente, porque a gente não tem um paradigma por disciplina. A gente tem, na verdade, vários programas de pesquisa. Pode sempre ter mais de um programa de pesquisa em qualquer momento. Mesmo em períodos que o Kuhn chamaria de ciência normal, a descrição que o Kuhn faz da ciência normal, ela recortou, deixou de lado, excluiu, ou foi uma leitura assim, enviesada, né, da história, de tal modo a excluir esses programas de pesquisa alternativos que estavam lá, só que eram programas marginais. Certo? Mas não é que não existiam, foram completamente ostracizados. Então historicamente o Kuhn está errado sobre isso. E historicamente o Kuhn está errado também com relação a quando isso que o Kuhn chama de revolução para Lactus seria um período em que um programa de pesquisa degenerativo, a comunidade sem um programa de pesquisa que era progressivo começa a ficar degenerativo e a comunidade migra para outro. Então isso é uma revolução científica. O que o Kuhn chama de revolução científica para Lactus é a migração por parte da comunidade científica de um programa que se tornou degenerativo para um programa que se tornou progressivo. Tá? Mas não é... Essa migração não se faz por critérios valorativos ou psicológicos, nem eles dizem aqui, mas se faz por critérios objetivos, que são os mesmos critérios que são usados durante o período em que não há nenhuma troca de programa de pesquisa. O mesmo critério que é usado no interior do programa de pesquisa, que são critérios objetivos, racionais, cálculo, observação, comparação e tal, esses mesmos tipos de critérios são usados também para trocar um programa de pesquisa por outro. Não tem um período em que a comunidade científica é mais subjetiva, mais valorativa, e outro que é mais objetiva, menos valorativa. Não tem isso para Lactus. Esse é o argumento dele, tá?
Ele acha que historicamente é assim e normativamente é assim também. Tá? Eles têm um conceito assim, mais unificado da pretérita, né? Um conceito mais unificado da ciência. Ok? Então são críticas importantes que foram feitas a Kuhn. Aí tem uma discussão. Tem a discussão depois que se seguiu isso daí. Qual que é o problema agora com esse critério do Lacanius? Qual que vocês acham que poderia ser um problema com esse critério do Lacanius? Critério de objetividade dele? O que o Kuhn poderia dizer para o Lacanius? Eu acho que poderia ser na mudança exata do paradigma, não? Que é? Poderia ser, por exemplo, essa mudança acontece assim, da mecânica clássica à mecânica quântica. O que tem? Aí tem uma mudança. Sim, se criou uma subdisciplina. A leitura do Kuhn é que se criou uma subdisciplina chamada mecânica quântica. Tá? Então a física, a gente tem a física clássica, aí tem a gente tem a criação tem a revolução e aí começa um novo período de ciência normal, na revolução Einstein, aqui, e depois a física se divide em subdisciplinas, especializações. A mecânica quântica, a teoria da relatividade, tem paradigmas próprios aqui, subparadigmas dentro da física. Essa é a leitura que o Kuhn faz. E o que o Lacanius está dizendo? Não são subparadigmas, né? São programas de pesquisa diferentes no interior da física. Então, o Kuhn faz uma leitura da história da ciência, ele conceitualiza aquilo lá de tal maneira a preservar o modelo historiográfico deles, entende? E aí isso favorece a interpretação que ele tinha apresentado na estrutura da evolução científica. E o Lacanius diz, não precisa fazer assim. A história, a gente pode interpretar esses fenômenos de outra maneira. A gente pode interpretar como sempre podendo haver vários programas de pesquisa no interior de uma disciplina. E o que acontece é que algumas vezes um programa fica degenerativo, outro que era degenerativo, que não tinha adesão de muita gente, se torna agora progressivo. Enfim, novos programas podem ser criados, enfim, pode ter tudo isso aí acontecendo. Mas o que o Kuhn poderia dizer para o Lacanius? O que o Kuhn poderia dizer para o Lacanius? A respeito da objetividade. O Lacanius está dizendo assim, não tem esse negócio de valor ativo. Isso aí é ciências humanas. Aqui a gente faz ciência exata. Ciência exata não tem isso. Ciências exatas são objetivos. Racionalidade dura. O que o Kuhn poderia dizer? Bom, a resposta disso aqui para o Kuhn, veio num artigo. Depois eu vou contar o segundo capítulo disso. Tem um outro autor que eu vou falar na quinta-feira, que se chama Larry Laudan, tá? Que fez críticas ao Lacanius. Larry Laudan fez críticas ao Lacanius e ele introduziu uma outra concepção, a noção de tradições de pesquisa, introduziu um outro conceito, tradição de pesquisa. Tá? E aí, mas preservou alguns aspectos do programa de pesquisa de Lacanius, trouxe uma novidade, eu vou falar sobre isso na quinta-feira. E a respeito e ele também queria preservar essa noção de objetividade aqui, então nesse sentido ele faz uma leitura parecida com a de Lacanius a respeito do Kuhn. Ele considerou o Kuhn relativista, psicologista, né? E ele quer evitar isso, então ele quer também introduzir o conceito de objetividade. E aí o que aconteceu? Ele escreveu um livro e houve uma resenha desse livro. A resenha foi feita por Alan Musgrave, aquele sujeito que foi um dos editores. Alan Musgrave, se não me engano, é neozelandês. Musgrave escreveu uma resenha ao livro do Laudan. E nessa resenha que veio a resposta de tipo coreano, que foi escrito por Pablo Kuhn. Como essa altura já estava muito famosa, não, se bem que o Kuhn fala sobre a história, tá? Mas qual foi a resposta?
que o Musgrave diz? O Musgrave diz o seguinte: como é que eu vou fazer uma contagem? Então, aqui, para saber se um programa está progredindo, está degenerando, eu preciso de um cálculo, preciso fazer um cálculo, certo? E o cálculo é assim: eu preciso contabilizar todas as explicações novas, novas hipóteses que foram introduzidas, quais foram os fenômenos novos que foram explicados, fenômenos que antes eram desconhecidos e que com essas novas hipóteses foram explicados, certo? Tipo, Stephen Hawking deduzindo da teoria da relatividade a existência de buracos negros. Ninguém jamais tinha falado de buracos negros, são invisíveis, né? E ele deduziu, então, uma hipótese nova que foi introduzida dentro da física einsteiniana e que depois se confirmou. Então, isso foi uma mudança progressiva dentro da filosofia, dentro da física de Einstein. E a gente tem mudanças degenerativas, como aquelas que eu mencionei do planeta Vulcano, na física einsteiniana, coisas assim. Então, eu tenho que ter uma contagem, tá, dos fenômenos que foram explicados, fenômenos que não foram explicados. Só que, se eu tenho concepções diferentes, se eu tenho programas de pesquisa que são muito diferentes uns dos outros, que têm postulados básicos diferentes, que descrevem a natureza usando conceitos diferentes, certo? Eu posso ter um núcleo duro aqui, pode comparar, por exemplo, a química com a alquimia. Então, tem modelos completamente diferentes de descrição da natureza e das reações de combustão. Se eu tenho conceitos muito diferentes com os quais eu descrevo as condições da natureza, aquilo que para num programa de pesquisa pode ser um fenômeno, para o outro pode ser uma ilusão, pode não ser um fenômeno. Aquilo que no interior de um programa de pesquisa pode ser um objeto, portanto um fenômeno, um fato envolvendo aquele objeto, num outro programa de pesquisa pode não ser, vocês entendem? Pode ser parte de um outro fenômeno maior. Aqui eu posso ter dois fenômenos, ali eu tenho um só. Então, para eu fazer esse cálculo, isso é a objeção do Musgrave. O Lakatos e depois o Laumann, eles estão supondo que eu tenho um acesso direto ao mundo que eu posso comparar, eu posso fazer esse cálculo. Mas o cálculo é impregnado. O cálculo é impregnado pelo programa de pesquisa ou pela tradição de pesquisa. Então, o cálculo que esse cara desse programa faz vai dar um resultado, do outro programa vai dar outro resultado. Então, não tenho esse critério, essa objetividade aqui, que parece ser super paradigmática, né? ou estaria acima das diferenças entre o programa de pesquisa, na verdade é impregnada pelos programas de pesquisa. Ok? Então, essa é uma objeção muito importante que foi feita numa resenha do livro de César Só. E coloca em xeque, então, essa noção aqui desse cálculo que o Lakatos procurou introduzir. Certo? Então, volta agora a argumentação de Kepeniano, porque não tem como evitar essa impregnação. Popper, Lakatos, todos reconhecem a impregnação. Então, isso aqui é o calcanhar de Aquiles para a filosofia deles. Outro problema. Outro problema. Professor, o Laumann, que adicionou no Lakatos? Eu vou falar sobre isso na quinta-feira, tá? Outro problema para o Lakatos. Ele diz o seguinte: eu tenho aqui no interior de uma disciplina, eu tenho, digamos, dois programas de pesquisa, vamos fazer assim, um está progredindo muito e o outro está degenerando. Então, o Lakatos diz: o mais racional é para os cientistas migrarem para o programa que está progredindo, que está aumentando seu poder explicativo, seu escopo de explicações, e abandonar o programa
que está degenerando. Mas aí o Lakatos acrescentou uma nota dizendo o seguinte, uma nota, ele diz o seguinte, mas é sempre mais racional para o cientista adotar o programa que está progredindo e abandonar o que está degenerando. Mas não é irracional, ele acrescentou, não é irracional para um cientista, individualmente, manter-se no programa que está degenerando, ou aderir a esse programa que está degenerando, se ele acredita que no futuro esse programa vai se tornar progressivo. Tá? Claro, porque, né? se houvesse aqui uma obrigação de todo mundo, ligar para cá, todo mundo não ia ter essa competição aqui. Porque iam acabar os programas degenerativos, certo? Acabar de ter uma situação parecida com a do mundo. Então, o que ele diz? Isso não é irracional. Desde que tu acredite, tu individualmente acredite, que esse programa que está atualmente degenerando, no futuro vai se tornar progressivo. E isso é muito comum na comunidade científica. Tem sujeito que tem uma hipótese, ninguém acredita, é um maluco lá, ninguém acredita nele, mas depois o cara estava certo. Né? Então isso tem toda hora. Outro dia, por exemplo, assim, eu vi uma palestra de uma mulher, uma bióloga, que sustenta, ela tem bons argumentos, mas a opinião dela é muito minoritária, tá? Dentro da comunidade de biólogos evolucionistas. Ela acredita que os seres humanos evoluíram de macacos aquáticos, de primatas aquáticos, sabe? Sabe que a gente tem pouco pelo, a gente nada bem, a gente tem os braços, pernas adaptados, né, postura ereta, enfim. Ela tem uma série de indícios ali que ela acha que sugerem que uma boa parte da nossa evolução se deu em mares e rios em que a gente se adaptou a nadar. Tá. Não é uma posição minoritária ali, porque a gente acredita. Tem isso, né? A maior parte dos biólogos evolucionistas acredita que a evolução aconteceu a maior parte da evolução aconteceu na savana, não nos mares, ou nos rios. Enfim, mas ela acredita nisso, entendeu? Ela tem uma intuição, está convicta daquilo. Então, o que o Lakatos diria? Não é irracional. Ela não está sendo irracional. Porque ela acredita que no futuro todo mundo vai aderir ao programa dela. Certo? Então, razoável. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema com essa observação, assim, esse adendo do Lakatos? O problema é que, se eu aceito que não é irracional para um sujeito aderir a um programa degenerativo desde que eu acredito, então, no fundo, eu posso acreditar no que eu quiser. Eu posso errar. Qualquer alternativa é racional, vocês entendem? Eu acabei com isso aqui. A ideia é que eu teria um critério objetivo que não dependeria de nada subjetivo meu. Agora, a minha crença de que no futuro, isso é uma crença subjetiva, é óbvio que é subjetiva. Certo? É óbvio que é subjetiva. É a convicção pessoal. Então, de novo, problema. A gente tem, né, a ciência, queríamos critérios objetivos de decisão, que não fossem subjetivos, que nos livrassem daquela pântano metafísico da Idade Média, que conseguimos, mas sempre volta. Tá? Então, isso é um problema. O problema do critério de decisão objetivo. Certo? Bom, é isso. Sobre esse assunto aqui em particular, eu deixei 2 textos indicados na página da disciplina. Um é um texto do próprio Lakatos e o outro é uma resenha também da Tamires Dalmado sobre um livro do Larry Loudon, em que ela descreve essa objeção aqui do Musgrave. Tá? Então, esse é um texto mais curto, se quiser pode começar por esse daqui, depois leem o do Lakatos. E a gente continua na quarta. Ok?